Você vai mexer nisso? Menino, volta pro básico. Você não sabe nem trocar um pneu, vai pra lá. O gerente da oficina debochou do novato desde o primeiro dia. Ele dizia que aquele garoto não aguentaria uma semana no serviço, que não tinha experiência, que não sabia nada sobre motores e que precisava aprender com os mais velhos antes de abrir a boca. Mas tudo mudou naquela tarde. Um carro estranho apareceu parado em frente à oficina. Era um modelo antigo, pesado, cheio de detalhes que ninguém ali sabia identificar de primeira. O motor falhava, soltava um ronco grave, como se estivesse escondendo algo. Todos foram chamados. Os mecânicos antigos, os ajudantes, até o próprio gerente. Mas ninguém tinha coragem de abrir o capô. O medo de assumir o problema era maior do que a vontade de resolver. Então o novato deu um passo à frente. O gerente riu. Riu alto, debochado, como se visse uma criança tentando segurar uma chave inglesa maior do que ela. Você vai mexer nisso? Menino, volta pro básico. Mas o novato não recuou. Ele encostou a mão no capô, sentiu a vibração estranha, analisou o cheiro do motor e, com um movimento firme, abriu. O silêncio tomou conta da rua inteira. Os curiosos lá fora pararam. Os mecânicos prenderam a respiração. O gerente congelou. Ali dentro, o novato enxergou em segundos o que ninguém tinha visto em horas. Um defeito escondido, uma conexão fora do lugar, algo tão simples para quem realmente entende e tão humilhante para quem se acha mestre sem ser. O garoto explicou, ajustou e em poucos minutos fez o motor rugir como novo. A oficina inteira entendeu. Respeito não se exige no grito, se conquista no talento. E se você quer ver histórias assim continuarem, deixa agora o seu like, porque cada like mostra que você quer a parte 2 dessa narrativa. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai ouvir histórias que inspiram, emocionam e viram a chave da vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que nunca se deve subestimar quem está começando. Se o gerente zombou do novato, hoje o novato é quem tem o respeito da rua inteira. E isso é só o começo. Quer a continuação dessa história? Mostra pra mim, like, inscrição e compartilha agora. O motor voltou a roncar profundo, estável, vivo, mas ninguém comemorou. O som não era normal. Não era apenas um carro funcionando. Era como se aquele motor carregasse algo escondido. Algo que ninguém ali conseguia explicar. O gerente, que antes soltava risadas altas, agora estava branco. O sorriso dele desapareceu por completo. Ele se aproximou devagar, como quem pisa em um chão que pode desabar a qualquer instante. Os outros mecânicos se entreolhavam em silêncio. Ninguém entendia como o novato tinha identificado o problema tão rápido. Mas também ninguém conseguia explicar por que o motor, mesmo funcionando, transmitia aquela sensação estranha. Uma vibração fina, quase imperceptível, mas que arrepiava qualquer um que chegasse perto. O novato encarou o veículo sério, como se estivesse conectando peças que só faziam sentido dentro da cabeça dele. Era como se ele tivesse visto algo ali, algo que os demais não viram. O gerente deu um passo para trás. Garoto, o que você fez? O tom não era mais de deboche, era medo, medo real. Mas o novato não respondeu. Ele apenas caminhou lentamente em volta do carro, tocando a lataria com a ponta dos dedos, como se estivesse lendo uma história escrita em metal. A cada toque, o som do motor parecia mudar, como se estivesse reagindo ao garoto. Os vizinhos que observavam da rua começaram a se afastar, comentando baixinho, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. O ar ficou pesado. A oficina, tão barulhenta normalmente, agora parecia um templo vazio. Então, sem aviso, o motor acelerou sozinho. O barulho ecoou pela rua inteira, assustando até os cães que dormiam nas portas das casas. Um dos mecânicos deu um passo atrás. Outro se benzeu. Isso não é normal, sussurrou alguém. O gerente engoliu seco. Garoto, tem alguma coisa nesse carro? O novato apenas levantou os olhos, e o olhar dele fez todo mundo gelar. Era como se ele soubesse. Como se ele conhecesse aquele carro, muito antes de ver ele pela primeira vez. Como se tivesse um motivo maior para estar ali, naquela exata hora.
nessa exata oficina, diante daquele exato motor. Ele caminhou até a frente do carro novamente, se inclinou levemente e pareceu observar algo ainda mais profundo. Esse carro, murmurou o gerente com a voz trêmula. Ele veio parar aqui por quê? Quem trouxe ele? Um dos ajudantes respondeu. Ninguém sabe. Apareceram, deixaram a chave e foram embora. Não falaram nome, não falaram nada. O gerente ficou pálido. E o novato, olhando fixo para o motor que parecia respirar, disse apenas, eu sei quem trouxe. O silêncio virou um peso. A temperatura da oficina parecia cair. O gerente tentou perguntar, mas a voz falhou. Quem? Ele conseguiu balbuciar com a garganta travada. O novato respirou fundo. Deu um passo para trás. E antes de responder, olhou para todos meio assustado, meio decidido. Mas não disse mais nada, porque naquele instante, o motor fez outro som, um som que nenhum motor deveria fazer. Um som que parecia um aviso. Os mecânicos recuaram. Os vizinhos correram para longe. E o gerente, desesperado, agarrou o braço do novato. Garoto, fala. Quem trouxe esse carro? Mas o novato apenas olhou para ele com um misto de medo e verdade. E respondeu, se eu contar agora, vocês não vão acreditar. E o motor parou. De repente, como se tivesse ouvido. O motor parou tão abruptamente que até o ar pareceu ser arrancado da oficina. Aquele silêncio. Não era normal. Não era simplesmente a falta de som. Era como se tudo ao redor tivesse sido engolido por um vazio repentino. O gerente soltou o braço do novato. Seus olhos estavam arregalados. A respiração curta, o suor descendo pelas têmporas mesmo com o vento frio que começou a soprar. Do nada pela porta da oficina. Isso não está certo, murmurou um dos mecânicos mais velhos, dando 2 passos para trás. O novato continuou parado, olhando para o carro como se estivesse olhando para um velho inimigo. Um fantasma conhecido, uma lembrança que ninguém mais tinha, só ele. Do lado de fora, a rua ficou completamente quieta. Nem crianças brincando, nem conversas, nem passos. Os vizinhos tinham recuado tanto que agora observavam a cena de longe. Alguns com expressão de horror, outros segurando o celular sem coragem de filmar. Um dos mecânicos engoliu seco e perguntou, garoto, por que você disse que sabia quem trouxe esse carro? O novato demorou alguns segundos para responder. Seu olhar estava fixo em um ponto dentro do motor. Mas ninguém sabia o que o garoto estava vendo. Porque parecia que ali dentro havia algo que não era feito de metal, óleo e parafusos. Parecia vivo, porque esse carro não veio para ser consertado. Disse o novato com a voz baixa, firme, como quem aceita uma verdade que estava tentando esquecer. O gerente passou a mão no rosto, totalmente perdido. Mas então, para que ele veio parar aqui? O novato abriu a boca para falar, mas um barulho do motor cortou o ar. Tac! Um estalo seco. Depois outro. Tac, tac. Como se algo se mexesse sozinho lá dentro. Como se o motor estivesse tentando ligar por conta própria. O gerente ficou paralisado. Isso é impossível. O novato fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se preparar para o que sabia que vinha a seguir. O clima ficou tão denso que até os cães na rua pararam de latir. De repente, o rádio antigo da oficina, um rádio velho que nem estava ligado na tomada, chiou. Um chiado alto, distorcido, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando sintonizar uma frequência impossível. Os mecânicos se afastaram. O gerente tropeçou numa caixa de ferramentas tentando criar distância entre ele e o carro. O rádio chiou mais forte e uma voz fraca surgiu no meio da estática. Ele voltou. Todos gelaram. O que foi isso? Mad perguntou o ajudante completamente pálido. O novato virou a cabeça lentamente, encarou o rádio e respondeu. É por isso que eu não posso contar ainda. Vocês não entenderiam. Não agora. Não desse jeito. Então, como se obedecesse à presença do garoto, o chiado cessou. O rádio ficou completamente mudo, mas a oficina não. O carro começou a emitir um som muito baixo, tão profundo, que vibrava no peito de quem estivesse perto. Não era som de motor. Não era barulho mecânico.
Parecia um sussurro grave, algo que ninguém conseguia decifrar, mas que fazia o coração acelerar sem motivo. O gerente deu um passo à frente, mesmo com as pernas tremendo. Garoto, o que você sabe? O que você viu aí dentro? O novato respirou fundo. Não é o que eu vi, é o que eu reconheci. Todos ficaram em choque. Os mecânicos começaram a cochichar uns com os outros, tentando entender o que aquele garoto estava falando. Mas o gerente insistiu. Reconheceu? Como assim reconheceu? Isso aqui é mecânica, não é misticismo. O novato olhou diretamente para ele, um olhar tão direto, tão profundo, tão estranho, que o gerente deu um passo para trás, sem perceber. Acredite ou não, esse carro conhece vocês, cada um. Muito antes de chegar aqui, o ajudante quase deixou cair a caixa de chaves. Como é que um carro vai conhecer a gente, meu Deus do céu? O novato fechou a mão, como se estivesse segurando algo invisível. Porque não é só um carro. O gerente sentiu uma vertigem. Garoto, pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso? Antes que o novato respondesse, o carro inteiro tremeu. Um tremor rápido, curto, mas tão forte que fez ferramentas caírem das bancadas. As luzes da oficina piscariam se fossem elétricas, mas aquelas eram fluorescentes novas, ligadas em transformador reforçado. Mesmo assim, piscaram como se faltasse energia. O rádio ligou sozinho, mas desta vez, sem chiado. Desta vez, veio direto uma frase clara, firme, metálica, arrepiante. Ele sabe. O ajudante gritou. Um dos mecânicos correu para a porta. O gerente cambaleou para trás. E o novato apenas fechou os olhos. O carro tremeu novamente. A luz piscou. O rádio chiou. E a rua inteira ficou em silêncio absoluto. Algo iria acontecer. Algo grande. Algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. E o novato, abrindo os olhos devagar, encarou todos e disse: antes de contar a verdade, vocês precisam estar prontos. Porque quando eu falar, ninguém aqui vai conseguir dormir de novo. O silêncio era tão pesado que parecia empurrar o ar para fora da oficina. Todos aguardavam a fala do novato como quem espera uma sentença. O gerente, pálido, sem coragem de se aproximar, respirava rápido, com o coração martelando no peito. O novato finalmente deu 2 passos à frente. Parou diante do carro e passou a mão lentamente pela lataria, como se reconhecesse cada detalhe, cada arranhão, cada vibração daquele metal antigo. O gerente não aguentou. Garoto, fala logo, o que você sabe? De quem é esse carro? Por que ele faz isso? O novato fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles uma mistura de dor, saudade e medo. Esse carro não pertence a ninguém que vocês conhecem. Ele pertence a alguém que não deveria voltar. O ajudante, tremendo, deu um passo para trás. Voltar? Voltar de onde? O novato respirou fundo. Esse carro já esteve nesta oficina antes. Não é possível, gritou o gerente. Eu trabalho aqui há 20 anos. Eu conheço cada cliente, cada carro que já encostou aqui. O novato balançou a cabeça devagar. Não quando você era gerente. Antes disso. Antes de você assumir a oficina. Antes, mas isso faz décadas. O novato, então, passou a mão pelo capô e o motor vibrou como se respondesse a ele. As luzes piscaram novamente. O rádio sussurrou mais uma vez. Desta vez, 3 palavras curtas. Ele voltou. Agora. Todos gelaram. O novato engoliu seco e continuou. O homem que dirigia esse carro desapareceu. Aqui, dentro desta oficina. Desapareceu como? Gaguejou o gerente. Sem deixar vestígio. Sem corpo. Sem explicação. Isso é absurdo. O novato virou o rosto e encarou o gerente com frieza. E o pior é que ninguém procurou por ele. Porque todo mundo tinha medo de falar o nome dele. A oficina inteira ficou ainda mais silenciosa. E o que ele era para você? Perguntou o mecânico mais velho com a voz trêmula. O novato respirou fundo e lágrimas discretas surgiram nos olhos dele. Ele era meu pai. O gerente deixou escapar um soluço. Um dos mecânicos levou a mão à boca. O ajudante recuou até encostar na parede. Seu pai desapareceu aqui? Sussurrou alguém. O novato continuou. Ele entrou nessa oficina há exatos 24 anos, com esse mesmo carro.
Disse que ouviu um som estranho no motor, mas ninguém quis atender ele naquela noite. Disseram que era tarde, que voltasse no dia seguinte. Ele nunca voltou. O gerente balançou a cabeça, mas ninguém relatou nada. Não tem registro? Claro que não, respondeu o novato, porque ele não saiu daqui e porque alguém apagou tudo. Fotos, documentos, notas, apagaram até o nome dele. O rádio chiou e uma voz, mais clara que antes, murmurou: ele sabe quem apagou. O gerente sentiu as pernas falharem, porque ele entendeu. O novato olhou fundo nos olhos dele. Meu pai veio aqui naquela noite atrás de ajuda e alguém o fez desaparecer. Garoto, eu nem trabalhava aqui ainda. O novato continuou sem levantar a voz. Mas você sabe quem trabalhava. Eu sei. Respondeu o gerente, quase chorando. Mas ele já morreu. Morreu faz muito tempo. O carro tremeu. Uma vibração profunda, pesada. As luzes apagaram. Tudo ficou totalmente escuro por 2 segundos, os mais longos da vida de todos ali. Quando as luzes voltaram, o rádio dizia claramente: ele nunca morreu. O gerente caiu de joelhos. Os mecânicos recuaram desesperados. O novato se aproximou do carro e disse: pai, eu estou aqui. O motor ligou sozinho. O carro acendeu os faróis e, por um instante, refletiu no capô a silhueta de um homem, muito semelhante ao novato, observando a oficina por dentro do reflexo. Todos ficaram congelados. O novato disse sua última frase: agora vocês sabem a verdade. Mas o que vai acontecer depois disso não depende mais de vocês. O carro deu um ronco profundo, como uma despedida, como um último aviso, e o motor apagou, definitivamente. Quando tentaram abrir o capô novamente, não conseguiram. Quando tentaram mover o carro, ele estava leve, como se estivesse vazio. Sem motor, sem nada. Apenas a carroceria, silenciosa, fria, imóvel. O novato colocou a mão sobre o capô uma última vez e disse: agora ele pode descansar. Depois disso, o garoto saiu da oficina sem olhar para trás. Nunca mais voltou. E naquela rua, até hoje, ninguém esquece o dia em que um carro antigo trouxe um homem de volta e revelou a verdade, que todo mundo fingiu não ver. Até a próxima história.